Na hora que fala diário, os irmãos falam aleluia, louvado seja Deus. Feche seus olhos, eu quero ministrar a palavra, uma palavra um pouco mais objetiva. Antes de orarmos, projeta para mim Hebreus capítulo 4 verso 2, esse texto. Antes de nós orarmos, eu quero que você acompanhe esse texto comigo, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles a que a ouviram. Veja, para que a palavra produza fruto, você precisa misturar agora os seus ouvidos naturais com a fé. É a fé. Fé é a certeza daquilo que eu não vi, mas é uma convicção de um fato que eu creio. Ou seja, eu não vi, mas eu creio. Eu não vi Jesus andando na terra, mas eu creio que ele andou, isso é fé. Então, para que a palavra produza fruto sobre você, essa oração que nós vamos fazer agora, eu quero que você misture aí a sua mente, a sua vontade e a sua emoção, submeta em linha a palavra, para que haja transformação e que você receba a vida em nome de Jesus, amém? Agora sim, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos seus filhos. Conforme diz esse texto, eu libero sobre eles a vida, e alinhado à fé que eles têm, eu declaro que a palavra produz frutos, frutos em abundância. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a vida de Deus opere sobre cada um. Pai, eu declaro vida do Espírito sobre os meus irmãos, palavra revelada, vida e fé alinhada agora, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Mês de dezembro, nós ministramos a respeito de finanças. Hoje é o último culto do mês de dezembro aqui, lá no sítio nós vamos falar outros assuntos, e eu quero ministrar a respeito de finanças aqui, mas eu quero falar sobre sementes. Sementes produzem efeito, sementes produzem resultado. O Salmo 126 verso 5, Salmo 126 verso 5, eu vou ler na versão revista e corrigida que a gente projeta aqui, a revista e atualizada. Eu acho que o contexto aqui, ele dá um pouquinho mais de ênfase para você. Salmo 126 verso 5 diz: os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz então que existem sementes, mas você sabe que existem sementes que são comuns, existem sementes que são normais. Meu irmão, acredita em mim, se você for aí na sua internet e escrever semente, você vai achar semente de tudo. Tem semente que é normal, mas existem sementes que são preciosas. Existem sementes que têm o poder de mudar histórias. Existem sementes que têm o poder de transformar o futuro. Hoje eu quero falar para você sobre a semente que transforma o futuro. Veja, quando você ouve a palavra bom, o que vem à sua mente? Algo agradável, não é? Algo que desperta sobre você um sentimento. A palavra bom, ela representa algo que é gostoso, é bom, é legal viver. É até meio difícil você definir a palavra bom, mas acredite em mim, o melhor é sempre diferente do bom. O bom é algo que agrada você, mas o melhor é aquilo que superabunda em graça e em favor. Existem sementes que são boas, mas existem sementes que superabundam em graça e em favor. Nós estamos à beira da nossa oferta das primícias. A oferta das primícias, ela pode representar para você uma semente preciosa. Eu quero explicar isso para você. Eu quero que você grife na sua mente, no texto que a gente leu, algumas palavras. Nós falamos de preciosa semente. Nós falamos da frase também, as duas palavras, sem dúvida. Veja, a Bíblia diz que sem dúvida, aqueles que lançam sementes, eles voltarão com alegria, trazendo consigo a sua colheita. Há uma colheita para aquele que lança semente na terra. Alguns irmãos falam disso como lei da semeadura. Eu não acredito na lei da semeadura, eu acredito no princípio da semeadura. Eu acredito que a graça de Deus se move para qualquer um que é filho. Você é filho?
Então a graça está à sua disposição. Mas eu acredito também que sementes lançadas na terra não são sementes neutras. Sementes lançadas na terra um dia germinarão. Um dia produzirão frutos. Um dia você vai olhar para trás e vai saber, o Senhor vai trazer para você vida e discernimento. Algo que você realizou como semente vai germinar e vai produzir a maior colheita da sua história em nome de Jesus. Nós estamos à beira da mudança de um ciclo. Como igreja, nós estamos à beira da mudança de um ciclo. Essa virada de ano vai marcar para nós como igreja a virada de um novo ciclo. Nós vamos entrar no 4º ciclo, na festa da colheita. No culto da virada eu vou explicar mais sobre isso. Você vai perceber que o que são os ciclos são divididos em 6 períodos com um período de descanso. Então a cada 7 anos termina um ciclo. Nós estamos completando 21 anos como videira. Estamos entrando no 4º ciclo. Eu vou adiantar para você, 4 nos ciclos é a oportunidade. Deus vai abrir enorme oportunidade sobre a sua vida, e as sementes que você lançou germinarão agora. Chegou o tempo. Ouça, nos próximos 7 anos, Deus fará com você o que você nunca viu. Aleluia, aleluia. Eu estou orando e escrevendo uma mensagem profética para os próximos 7 anos. Aleluia. Eu já escrevi a palavra, já escrevi uns 3 anos eu já tenho mensagem profética, falta o resto, o Senhor vai me dar ainda, aleluia. Mas eu creio que Deus fará com você nos próximos 7 anos, Cláudio, o que você nunca viu na sua vida. Aleluia. Veja, há poder, e há um poder tremendo no lançamento de uma semente que é preciosa. Veja, nós chamamos de semente preciosa porque ela é algo que sai, ela é algo que você, não é o seu Isaac, não é, mas é algo que tem um valor para você. Sabe, quando se fala de sair a semente, de jogar a semente, é como se houvesse aquele sentido de uma trilha de sementes. Você já viu uma plantação? Alguém passa lá e ara a terra, abre uma cova na terra, um buraco, e alguém vai de período em período, de distância em distância, e lança uma semente. Aquilo é uma carreira de semente, e isso vai produzir frutos. A semente preciosa é a semente que abre o seu futuro. É uma semente sobrenatural, é uma semente que é capaz de encurtar o tempo da colheita. Amós capítulo 9, verso 13, a Bíblia diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa. A Bíblia está dizendo aqui que haverá dias em que entre o plantar e o colher, esses dias serão encurtados. Prepare-se para o que Deus vai fazer com você nos próximos 7 anos. Aleluia. Mas ouça, a semente não é preciosa enquanto ela está nas suas mãos. Para a semente germinar, ela precisa ser lançada na terra. Eu li uma matéria recentemente de que encontraram uma sementeira, um pote de sementes datado dos dias de Jesus. Uau, os historiadores acharam sementes que, segundo eles, são dos dias em que Jesus andou na terra. E eles lançaram algumas sementes na terra. A semente tem mais de 2000 anos, mas a semente germinou. Sementes são poderosas, mas quando ela está na sua mão, elas são só sementes. Quando você lança a semente na terra, ela se torna preciosa. E aí você vai observar aquilo que nós lemos no texto de Salmo 126, a Bíblia dizendo para você que haverá um tempo em que você, sem dúvida, vai germinar, a semente vai germinar, e a alegria vai tomar conta do seu coração. Quando você lança a semente na terra, essa semente preciosa, sem dúvida, a colheita virá sobre você. Essa palavra sem dúvida ela é importante. A palavra sem dúvida fala de algo que é certeza que vai ocorrer. Não há sombra de dúvida. Sementes lançadas na terra, com certeza germinarão. Aleluia. Sabe algo muito importante a respeito da lei? Nós falamos muito pouco sobre isso. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, as maldições da lei foram canceladas, mas as bênçãos permanecem. Aleluia. Eu não tenho tempo de abrir o texto aqui, mas aí Deuteronômio fala das maldições e das bênçãos. A bênção está sobre você. Aleluia. Quando Jesus cumpriu a lei na cruz, Ele conquistou para mim e para você todas as bênçãos referentes à lei. Aleluia. Ouça,
e há uma semeadura, há um princípio. Sementes lançadas na terra produzirão frutos. Sabe, você vai perceber pelo seu testemunho interior qual é a semente que vai produzir uma reviravolta na sua vida. Não vai existir dúvida da colheita daquilo que Deus fez por você. Você vai entender melhor isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida, e você vai entender melhor isso. Ouça, quando o Espírito fala no seu coração qual é a semente preciosa, você entra numa dimensão diferente. Você entra na dimensão do sem dúvida. O que é o sem dúvida? Certamente a semente que Deus pede para você é a semente que vai germinar. Isso aponta para a fé. A fé no seu coração é o que faz a semente germinar. A fé, ela age no seu coração como um escudo que blinda você contra as crises naturais. Aleluia. A Bíblia diz que quando Abraão deu o dízimo de tudo, Deus apareceu para ele e disse: não temas, eu sou o teu escudo e o seu galardão será sobremodo grande. A semente gerada pela fé, germinada pela fé, lançada pela fé, ela se torna um escudo na sua vida. Aleluia. A semente preciosa vai introduzir você na certeza da colheita. Você sai do comum e passa para a esfera do especial. Pela fé você passa para a esfera da certeza. A semente preciosa, ela não é algo neutro. Geralmente essa semente é algo que custa algo. É algo que quando você lança na terra, ela produz lágrimas. E aí vai a experiência para você entender. Aleluia. Eu fui ordenado, eu fui chamado ao ministério em 2002, oh Jesus, alguns estavam nascendo em 2002, aleluia. Eu fui chamado em 2002, e eu relutei de 2002 a 2007, com todas as forças do mundo a ser pastor, porque eu não queria ser missionário, eu queria ser milionário. Eu achava ser milionário mais legal. E eu lutei com todas as forças, até que em 2007, 7 de setembro de 2007, Deus falou comigo. Acredite, eu sei quando Deus fala comigo, porque não é todo dia que eu escuto. Eu fico impressionado com irmãos que dizem a torta é direito, Deus falou comigo. Eu queria saber como é que Deus fala tanto assim com alguns irmãos, aleluia. Mas louvado seja Deus, ali Deus falou comigo. E eu entrei em 2008 então para o seminário, para estudar, para me preparar. E concluí o seminário, eu fui andar mais um tempo ali com o pastor Gilberto. E em 13 de dezembro de 2014 eu fui ordenado ao ministério. E em 2015 eu ganhei um presente. Eu ganhei uma igreja que, uau, Jesus, que igreja amorosa. Meu Deus, que igreja, sem palavras para aqueles irmãos. E eu me lembro de que quando foi me feito o convite para ir para Campinas, eu ainda questionei, na época com o pastor Gilberto, era outubro de 2015, pastor, não posso vir trazer esse povo comigo não, porque esse povo é minha vida. Que igreja amorosa, amada. E ali eu entrei então num dilema, de outubro, e eu precisava dar uma resposta rápido, e eu tinha que dar a resposta em uma semana. Eu tive uma semana para orar, uma semana para entregar aquilo que era para mim a coisa mais importante no momento da minha vida. Aquela igreja, eu não tenho palavras para declarar aquilo que eu vivi naquela época. Alguns irmãos entram na minha sala e falam, pastor, você tem uma foto da sua ordenação? Eu tenho, e todas as outras pessoas que estão ali, eram daquela igreja, que igreja amada. E aí então, eu decidi entregar como semente. Você não sabe a dor que aquilo causou para mim. Acho que nem a minha esposa sabe, que dor que aquilo causou para mim. E eu ouvia de alguns irmãos dizendo assim, mas pastor, você vai entregar uma igreja de 300 membros, para liderar 30 jovens, eu entreguei essa igreja para liderar 30 jovens em Campinas, depois você pergunta para o Fábio te conta, ele era de lá, aleluia, 30 jovens, e eu não sei te explicar de uma maneira natural, olhando a coisa, qualquer um de fora diria, não, isso não é lógico, deixar de ser pastor, integral, pastor de frente, para ser pastor auxiliar de 30 jovens, uma igreja de 300 membros para ser pastor de 30 jovens, irmãos, louvado seja Deus, naquela época as coisas funcionavam já sozinho, eu não precisava me preocupar com os encontros, os irmãos organizavam os encontros, enchiam os encontros e os encontros aconteciam, eu não me preocupava com nada, para ser sincero,
Eu só me preocupava em preparar a palavra. E quando eu chegava para pregar domingo, eu encontrava um povo sedento. Pregar para um povo sedento é maravilhoso. Você vai entender já porque que eu estou te dizendo isso. Eu entreguei. Foi a maior dor que eu senti na minha vida. Eu não lembro de sentir uma dor tão grande quanto aquela. Foi a dor de perder algo precioso. Aquela foi a semente preciosa. Eu passei em Campinas mais 3 anos depois daquilo. E quando foi me dito que eu iria vir para cá, na verdade um pouco antes, um ano antes, quando eu senti no meu espírito que o meu tempo com o pastor Gilberto estava terminando, o Senhor falou comigo de novo. E o Senhor me lembrou, eu lembrei da semente que você deu. Hoje a videira Jundiaí é o fruto daquela semente. Mas eu posso afirmar para você, foi uma semente que custou muito caro. Ouça, eu estou contando isso para você porque qualquer um que olhava, naturalmente diria, não tem lógica largar 300 membros para cuidar de 30 jovens. Não tem lógica largar um lugar que você está estabelecido, com a sua casa, com uma igreja com uma arrecadação que consegue pagar o seu salário, para ir para um lugar, para uma igreja que não consegue pagar o seu salário, longe de um monte de gente que você nem conhece, para morar numa casa que você não sabe, no bairro que você não sabe, para viver coisas que você nunca viu. Não tem lógica. Mas ali o Senhor falou comigo, essa é a semente que você precisa dar. Ouça, por que eu estou te contando isso? Sementes preciosas, elas custam. Elas custam. Não é fácil você decidir entregar a semente. Acredite, não é o Isaac. O Isaac não tem preço. Não dá para definir preço num filho. Não dá para definir preço em algo que é extremamente importante. Não, não é. Mas é algo que vai custar para você. Você precisa de sensibilidade para perceber que existem momentos da sua caminhada, momentos que podem definir o seu futuro. Lá no culto da virada, eu vou contar para você quanto essa igreja terminou esse ano, e você vai perceber que foi uma semente. O Senhor nos trouxe aqui mais rápido do que vivemos lá em coisas que jamais imaginávamos. Você tem que entender, a semente preciosa é algo que vai definir o seu futuro. Esteja atento, esteja sensível ao que o Senhor quer fazer na sua vida. Outra coisa, a semente preciosa, ela não é visível. Sabe, a semente preciosa, ela é lançada pelo coração. A maior dor, quando eu lancei aquela semente, não foi só de deixar os irmãos, não foi. Foi a de ouvir alguns questionamentos que diziam, pastor, você deixou de nos amar? Essa doeu. Essa doeu. Doeu e doeu bastante. Pastor, você esqueceu de nós. Pastor, por que você está fazendo isso conosco? Essa doeu. Ouça, ninguém viu. Mas no meu coração, eu clamava ao Senhor. Senhor, eu quero ver o fruto dessa semente. Eu quero ver o fruto disso lançado na terra. Sabe, muitas vezes a semente preciosa, ela é dada pelo coração. Ela é dada pelo amor. O apóstolo Paulo explica que pelo Espírito, a nossa vida para com Deus é como a edificação de uma casa. A palavra de Deus diz que há um fundamento, o fundamento é Jesus. Esse fundamento é comum para todos aqueles que são salvos. Só que em uma casa, o que difere uma casa é a natureza do material que você levanta as paredes. É a natureza daquilo que você coloca na casa. Recentemente um amigo estava procurando casa para comprar na praia. Aleluia, ele veio para mim falando, uau mano, eu achei casas de 150 mil, a casas de 7 milhões e meio. Eu falava, uau. E ele dizia para mim, o que difere é o tamanho e com o que elas foram construídas. O material conta. O material conta. Veja, o fundamento para nós é Jesus, amém? Mas o que vai contar é o que você tem colocado nas paredes da casa que você está edificando. Qual é o acabamento que você tem colocado? A Bíblia diz a respeito de coisas que são baratas e coisas que são caras. A Bíblia fala a respeito de madeira, palha e feno. Madeira, palha e feno são materiais que você pode edificar, mas a Bíblia diz que eles são baratos. Mas a Bíblia também diz que existem material como ouro, prata e pedras preciosas. Madeira, palha e feno na Bíblia apontam para as obras humanas. Obras humanas são aquelas que não exigem fé. Pastor, o que você está querendo dizer? Não é a semente preciosa aquela que não exige fé de você. Ela é só uma semente. Nenhuma semente é neutra.
Toda semente vai germinar, mas a semente preciosa vai trazer para você uma colheita jamais imaginável. E a semente preciosa vai exigir de você fé. A fé nunca se apoia no que é visível. A fé nunca se apoia naquilo que você vê. Aquilo que se vê é temporário, mas o que não se vê, a Bíblia diz que é eterno. A fé se apoia no que você não se vê. A diferença dos materiais, elas estão na natureza dos elementos. Ouça, madeira, palha e feno são elementos baratos, porque você consegue eles na superfície. Agora, ouro, prata e pedras preciosas vão exigir de você esforço. Vai exigir você de escavar a terra. Você não vai sair andando na rua, no meio da floresta, e topar com uma jazida de ouro. Não, não vai. Você vai ter que escavar a terra. Eu procurei hoje de manhã quanto custa o grama do ouro, o grama, R$356 o grama de ouro, o grama. Cada grama. Sabe aquele saquinho de 10 gramas que você come de sal? Imagina se ele fosse 10 gramas de ouro, faz as contas aí quanto quer valer. Imagina quanto vale 1 quilo de ouro. Por que que custa muito? Porque você não encontra em qualquer lugar. Não está disponível em qualquer canto. Não é qualquer coisa. Madeira, palha e feno são sempre visíveis, estão sob a terra. Madeira, palha e feno é fácil de alcançar. Madeira, palha e feno aponta para a superficialidade da aparência, para a vaidade da vida, para a vaidade da religiosidade fria, profana, envelhecida pelas tradições dos homens. Madeira, palha e feno fala de algo que é normal. O que eu estou dizendo para você aqui nessa noite é que aquilo que é precioso para Deus não são as nossas ostentações exteriores da carne, mas é aquilo que você faz no oculto, no secreto. É aquilo que mostra o verdadeiro valor de Cristo para você. A Bíblia diz a respeito desse homem interior, é aquilo que vem do homem interior, é aquilo que vem do coração, é aquilo que Deus vê, é aquilo que procede da fé, é livre da opinião dos outros. Aquela semente foi livre da opinião dos outros, ela custou caro, mas foi livre das opiniões. Foi livre dos conselhos. É interessante, um irmão dizia: posso te dar um conselho? Sempre que alguém me dá conselho eu ouço, mas nem sempre eu ponho em prática, porque alguns realmente são muito ruins. Meu Deus, como alguns são ruins. Eu te daria um conselho: espera mais um pouco aqui, fica aqui mais um pouco, cultiva aqui mais um pouco. Vocês estão numa pegada diferente, logo vocês serão 1000 membros aqui, não vai agora não, espera um pouco. Ouça, a Bíblia diz que os magos, aqueles 3 reis magos, quando encontraram Jesus, eles abriram os seus tesouros, e eles entregaram para Jesus oferta de ouro, incenso e mirra. São materiais que eles têm valor. Não importa quem você é, existem sementes preciosas que você precisa entregar para o Rei dos Reis, mesmo que aos olhos naturais ele seja apenas só um bebê sem importância, mesmo que aos olhos naturais aquela semente seja talvez um desperdício. Para o homem natural, aquele menino era só um bebê, mas para aqueles reis magos ele era o Rei dos Reis. Eles eram cheios do Espírito e enxergaram o Rei dos Reis. Sementes assim são sementes únicas. Até hoje você lê na Bíblia a respeito daquelas sementes. Ninguém vai pedir para você uma semente preciosa. Ouça, isso é muito importante para você, por favor. Eu escuto irmãos que entregaram tantos Isaques, mas tantos Isaques, que daria para ter uns 80 filhos. Eu conheço irmão que já deu tanta semente importante, mas tanta semente importante. Presta atenção, nenhum homem vai te pedir uma semente preciosa. A semente preciosa é gerada no seu coração pela fé. É o Senhor que fala com você. É o Senhor, não é o ato de ter alguém aqui em cima do palco e do púlpito te pedindo uma semente que ela se transforma numa semente preciosa, ou porque você deu uma grande quantia que ela se transforma numa semente preciosa. Não, é aquela que provém da fé, é aquela que provém do Espírito, da direção que o Espírito te dá. Ninguém vai pedir uma semente assim para você, só o Espírito. Só o Espírito vai pedir para você, e quando o Espírito pedir, sem dúvida, Ele vai trazer para você a colheita. Aleluia. Essa oferta, a Bíblia também diz que ela pode ter ali a validade para 1 ano. Acredite no que eu vou te dizer, Deus não multiplica as coisas do nada.
Irmão, 0 vezes qualquer outra coisa é sempre 0. Você precisa cobrir cada dia desse novo ano com uma semente de fé. A Bíblia diz que uma mulher preparou uma semente para Jesus. Ela preparou uma semente que custava 300 denários. Você conhece a história da mulher que quebrou o vaso de alabastro? O vaso de alabastro custava ali, o montante é 300 denários. Um denário representa o salário de um dia de trabalho. Ela quebrou aos pés de Jesus o salário de um ano, através de uma oferta. A oferta de um ano inteiro, ela entregou de uma única vez. Ouça, esse ato colocou essa mulher num memorial do céu. Ofertas preciosas colocam pessoas num memorial eterno a seu favor. Acredite, é um desafio de fé lançar na semente. É um desafio de fé lançar a semente na terra. Mas de que adianta chuva se a semente não estiver no céu? No solo, melhor dizendo. A Bíblia diz que Judas, quando viu a oferta daquela mulher, para ele aquilo foi um desperdício. Ouça, ela deu a oferta que representava um ano de salário. Para Judas a oferta para Jesus foi um desperdício, mas Jesus chamou a oferta de adoração. Uau! 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Aleluia. A Bíblia diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Ouça, frisa isso para você. Para aquela mulher, aquela oferta custou. Teve um preço. Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando que para ela aquilo teve um valor. Para Judas foi um desperdício, para Jesus foi adoração. Judas foi um desperdício porque Judas era o homem natural. O homem natural julga tudo pelo natural, mas Jesus é espiritual. Jesus julgou pelo Espírito. Eu e você temos a mente de Cristo. Nós julgamos conforme a mente de Cristo. Nós julgamos pelo Espírito. Julga, o Espírito vai falar com você. Ouça, pastor, por que você resolveu ministrar isso? Eu resolvi ministrar isso porque algumas semanas atrás eu falei aqui num culto, isso foi motivo de uma polêmica, oh meu Deus, mas eu tenho gostado de polêmicas, aleluia. Estou me envolvendo em muitas ultimamente, Fábio, louvado seja Deus. É motivo de algumas polêmicas porque eu disse que a oferta de alguns contaria como um memorial para você. Alguns irmãos pegaram a palavra, outros pegaram a crítica, mas eu repito para você, essa palavra veio para abrir os seus olhos quanto a esse memorial. Ouça, Jacó, a Bíblia diz que Jacó semeou a semente preciosa. A Bíblia diz que Jacó teve 12 filhos, eu não vou demorar ainda, daqui a pouquinho eu já termino e nós vamos orar. A Bíblia diz que Jacó teve 12 filhos, um desses filhos era José. Ouça, meus irmãos, José, pais não têm filhos preferidos nos nossos dias, né? Aleluia, mas Jacó tinha. Vou te dizer uma ênfase de que Jacó tinha um filho preferido. Naquela época, para você produzir cores, as roupas não eram coloridas como você vê aqui. As roupas eram basicamente feitas de um linho ou um algodão, e esse algodão ele tem a mesma cor se ele não é tingido, é uma cor meio, ele não chega a ser um branco, ele é meio um branco encardido, e à medida que você vai usando essa roupa, e essa roupa vai pegando a poeira da vida, você lava, não havia alvejante, o branco mais branco, sabe aquele que você mistura na sua máquina de lavar, e de repente a roupa sai branca, não dá para pôr pano no micro-ondas com produto químico para ele ficar branco, aleluia. A roupa era suja, ela tinha aquele aspecto de encardido, mesmo que ela fosse lavada, ela tinha uma coloração diferente. Aí chega José, com uma túnica colorida, cores representavam um custo alto, cores representavam ali a veste de reis. Jacó, ele recebeu favor. José, perdão, ele recebeu favor. A Bíblia diz que Jacó amava José. Amava. Jacó amava seu filho.
Até que um dia, você conhece a história, a Bíblia diz que José foi vendido pelos irmãos para os ismaelitas, e dos ismaelitas ele parou na casa de Potifar, e depois ele parou na prisão até que ele chegasse a ser governador do Egito. Nesse interim, nessa separação de Jacó e José, a Bíblia diz que José sofreu muito. José, a Bíblia diz que ele chorava, ele sofreu a morte do seu filho. Mesmo diante de todas essas pressões que José viveu, a Bíblia diz que Deus era com ele. Eu quero dizer para você que Deus também é com você. Deus guardou José e promoveu José no tempo certo para um propósito. Colocou José como governador do Egito e governador sobre toda a comida que havia na terra. Havia ali uma fome gravíssima. A Bíblia diz então que Jacó envia os seus filhos, menos Benjamim. Benjamim não, Benjamim fica aqui. Benjamim era irmão de José, único irmão de José. Único irmão de José por parte de mãe. Todos os outros foram para comprar os cereais no Egito, mas Benjamim ficou. Benjamim era o filho da velhice. Sabe o filho mais jovem? O filho da velhice, aquele que fica com você. Essa história ela é espetacular, ela é comovente, está lá em Gênesis 42, eu não vou ler para você, eu vou narrar para você de uma forma resumida. A Bíblia diz que José era quem vendia os grãos para o povo. E os seus irmãos, quando se aproximaram de José, a Bíblia diz que eles se prostraram diante dele. Esse era o início do cumprimento de tudo aquilo que Deus havia falado com ele. A Bíblia diz que José os interrogou e prendeu Simeão até que trouxesse Benjamim. Simeão vai ficar preso, até que o seu irmão mais jovem apareça. Por que José fez isso? Ele queria ver o irmão. Mas Benjamim tinha ficado aonde? Com Jacó. Por que ele ficou com Jacó? Porque ele era precioso. Ele era alguém importante. Ele era o único filho que restou da mulher que Jacó amou. Aleluia. Ao regressar para casa, a Bíblia diz que Jacó questiona: onde está Simeão? E os irmãos contam, ele está na prisão. E eles contaram tudo o que aconteceu. E os filhos disseram para Jacó: o homem disse que se nós quisermos comida suficiente para sobreviver à fome, você vai ter que entregar Benjamim, seu filho mais novo. Ouça, Benjamim era semente preciosa. A Bíblia diz que Jacó, eu preciso que eles não gritem tanto aí, alguém me ajuda aí, aleluia. A Bíblia diz que Jacó então grita as palavras poderosas. Jacó diz: José é morto, Simeão não está aqui, e agora o meu filho está sendo tirado de mim, meu filho mais novo está sendo tirado de mim, Benjamim, tudo está contra mim. A Bíblia diz que Jacó diz que tudo está contra ele, aleluia. E os filhos dizem para ele que o homem disse que se ele obedecesse, ele os libertaria, e haveria o bênção. E aí Jacó envia Benjamim. Você acha que Jacó liberou Benjamim feliz? Sorrindo? Não. Daí vem a expressão: aquele que sai semeando e chorando, vai voltar os seus feixes com alegria. Jacó estava chorando. Fica imaginando Jacó se despedindo de Benjamim: tchau filho, te amo. Eu já sofri por causa do meu filho mais velho, agora eu tenho outro filho na prisão, e agora lá vai o meu outro filho. Você conhece o fim da história? A Bíblia diz que a família de Jacó foi cuidada, foi alimentada, foi protegida todos os dias da fome que ainda restaram, por causa de uma semente. Benjamim era essa semente. Eu não quero tirar você do seu, mexer com o seu emocional, nem com o seu psicológico, não precisa disso, acredite, você tem o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito te assiste em todas as coisas. Há uma semente nas suas mãos que vai germinar e vai produzir os frutos que você jamais imaginou. Aleluia. A Bíblia diz que Deus fez uma semente preciosa. Quando Jesus gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Uau! Fica imaginando para o Pai, o Deus, o Criador, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, ouvindo o seu filho dizer: Pai, por que você me desamparou? Ele era como se Deus Pai ali tivesse lançado a sua semente preciosa, o grão precioso. Ele ia produzir milhares e milhares de filhos para Deus. A Bíblia diz que Deus chorou ao dar o seu precioso sangue, o seu filho, 1 Pedro capítulo 1:19, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo,
Jesus foi a semente preciosa que Deus lançou, para que eu e você tivéssemos vida. Sementes preciosas são como aroma suave. Filipenses capítulo 4, verso 16, a Bíblia diz: porque até para Tessalônica mandasse não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível ao Deus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Uau! O apóstolo Paulo, falando ali aos filipenses, os filipenses lançaram a semente preciosa, e por lançar semente preciosa, eles alcançaram a promessa, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades. Aleluia, aleluia. Sementes atraem a atenção. Uau, uau, a graça está para todos os filhos, irmãos. É por conta da graça que você tem uma casa, você não é um mendigo que mora na rua, a graça se manifestou para você, aleluia. Pastor, você está afirmando que o mendigo na rua, a graça não se manifestou? Ainda não manifestou não, mas cremos que vai manifestar em nome de Jesus. É pela graça que você tem alimento nas suas mãos. Não é, o devorador não é repreendido por conta de seu dízimo e oferta, não é repreendido por você e pela graça. Mas sementes lançadas na terra germinam. Deus lançou uma semente, Jacó lançou uma semente, grandes homens de Deus lançaram sementes, aleluia. Eu quero falar para você as bênçãos da semente preciosa para nós podermos orar. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, projeta para mim, 2 Coríntios, você está rápido até hoje de novo, aleluia, não dá nem tempo de eu beber uma água aqui. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, a Bíblia diz: e isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por intermédio dele sejam tributados graças a Deus. Uau! Eu quero falar para você de maneira objetiva quais são as bênçãos da semente preciosa. Primeiro, versículo 9, no verso 8, capítulo 9, no verso 8, a Bíblia diz que a semente preciosa te faz abundar em toda a graça. Uau! Existe uma graça para você. A graça está à disposição de você que é filho. Você é filho? A graça está à sua disposição. Mas existe a superabundante graça. Uau! É tanta graça que ela cai para você e recai para as pessoas ao seu redor. Aleluia, aleluia. A Bíblia também diz no verso 8, tendo sempre em tudo. A semente preciosa abre as janelas dos céus para você, para ter sempre em tudo. Eu quero profetizar sobre você, a semente preciosa pela graça, o favor, você vai ter suficiência em tudo. Todas as coisas que você precisar, o Senhor vai fazer chegar às suas mãos. Tudo aquilo que você pediu, o Senhor vai, pastor, agora é teoria da prosperidade. Não é, é graça e favor superabundando pela semente. A Bíblia também fala no verso 8 a respeito da ampla suficiência. Uau, eu tenho para mim, eu tenho para distribuir, eu tenho para as pessoas ao meu redor. Eu conheci um irmão assim, aleluia, ele era tão abençoado, mas tão abençoado, que de ficar perto dele eu também era. Eu me lembro uma vez que deram algo para ele, e ele olhou para o presente e falou, mas eu tenho tanto disso, eu não preciso, posso dar para ele? Eu estava do lado, eu falei, pode me dar, aleluia. Eu nem escondo que eu ganho presente, eu fico feliz, aleluia, louvado seja Deus. Ouça, era tanto favor suficiente que sobrou para quem estava do lado. Eu profetizo sobre você, ampla suficiência, abundância para toda boa obra. Uau, deixa eu te dizer uma coisa.
Existe uma verdade por trás que muitas vezes nós não percebemos. Você aí na sua casa, presta atenção. Deus sempre manda os recursos para a sua igreja. Sempre. Sempre. Nós pedimos e o Senhor dá. Sempre. Às vezes Ele não dá na hora. Eu estou pedindo para resolver esse problema do ar-condicionado. Não chegou ainda. Mas eu tenho fé e creio que ao final de janeiro vai chegar. E Deus vai mandar. Deus sempre manda. E Deus sempre manda através da igreja. Quem é a igreja? Quando eu oro para que a igreja seja abençoada, quem você acha que está sendo abençoado? E para que você acha que você é abençoado? Para toda abundância, para abundância em toda boa obra. Uau! Ele lança nas suas mãos, você lança na terra, Ele lança sobre você de novo. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que Ele suprirá. Suprir tem a ver com reabastecer. Uau! Você lançou na terra, o Senhor reabastece você. No verso 10 fala sobre isso. No verso 10 fala que Ele também aumentará. Espera aí, tem um espaço para caber a semente, mas a Bíblia diz que de lançar na terra, Ele vai mandar mais semente. E o que Ele vai fazer com aquilo que está na sua mão? Ele vai aumentar a sementeira para você. E a Bíblia diz também no verso 10 que Ele vai multiplicar. Aleluia! Aleluia, para que Ele multiplica? Para você superabundar em toda boa obra. Uau! A Bíblia diz, cada um contribua, não é para ninguém ficar de fora. Do mais jovem ao mais velho, profeticamente, cada um vai lançar a semente preciosa, e o Espírito vai derramar sobre você grandes colheitas. Ouça, isso não é o tipo de palavra que dá ibope você ministrar. É a palavra polêmica, é a palavra que na semana rende um monte de mensagem. Oh Jesus, aleluia, eu estou preparado para elas, Mateus, a semana, aleluia. Talvez eu falar assim e não me incomodem, aleluia, semana com isso. Ouça, mas eu como seu pastor não vou deixar de te dizer isso. Sementes produzem efeito na sua vida. Sementes transformam histórias. Sementes têm o poder de mudar a sua vida. Aleluia, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu não quero orar por fé, não adianta. Uma vez um aluno perguntou para mim num curso de maturidade: pastor, eu estou orando por fé, o que você acha? Eu falei, ó Deus, não adianta você orar por fé. Fé não se ora para ter. Não ora. Fé vem por ouvir e ouvir palavra. Ouça, você só vai ouvir falar de finanças de novo ano que vem, em dezembro. Ou talvez se a gente abrir algum curso de finanças, que eu não sei se a gente vai fazer esse ano, acho que não. Não vai ouvir. Que essa palavra gere fé no seu coração. Que daqui a um ano, na festa da colheita, ano que vem, 12 de dezembro de 2021, nós teremos festa da colheita, aleluia. Que você possa subir no palco para dizer: eu estava no último culto do ano, no dia 27, hoje é 27, isso, 27. E Deus falou comigo, e a semente que germinou, Deus produziu. Que haja um testemunho de louvor na sua boca, que produza fruto sobre você. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu vou colocar uma música, eu vou pôr uma música.